irmãos, botem com as crianças para ali já, vai ser. Se as crianças se organizarem ali, e hoje também a gente realiza a escolinha, né, das crianças, e também o culto de doutrina. Quem está feliz, diga glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela presença de todos os irmãos. Deus abençoe nossa irmã Inácia, uma bênção, alegria ter a irmã Inácia conosco nessa noite aqui. O jovem, né? Deus abençoe, seja muito bem-vindo para a glória de Deus, todos os nossos irmãos, né? Pai e minha avó, é uma bênção. Meus irmãos, neste momento nós vamos estar aprendendo um pouco a palavra do Senhor, como falamos aqui. Obrigado, Senhor, é uma bênção de Deus. E a gente vamos estar estudando hoje um pouco a respeito desse texto que está no livro, né, de Cristo Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas. Às vezes a gente usa essa expressão, livro de Lucas, livro de Mateus. Não, o livro é de Jesus Cristo. Eles foram apenas escritores, eles apenas escreveram. E nós estamos em uma série de vídeos de ensinamento em relação do tema a Bíblia não diz. Diga comigo, a Bíblia não diz. Por que Deus colocou esse propósito no meu coração de estar trazendo esses ensinamentos para os irmãos? Porque nós vivemos uma época hoje, irmão, que a gente esquece de examinar as Escrituras. Muitas das vezes a gente recebe vídeos no nosso WhatsApp, às vezes a gente assiste um vídeo lá no canal, no YouTube, ou até nas nossas páginas das redes sociais, e às vezes os pregadores falam algumas coisas e a gente pensa que aquilo que os pregadores estão falando está na Bíblia. E muitas das vezes as pessoas cometem muitos erros com isso, em falar no altar da igreja aquilo que apenas ouviu alguém falar, e esquece de examinar as Sagradas Escrituras. A gente não podemos fugir do que está aqui, porque o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Aqui não precisa de fantasia, aqui já está revelado aos nossos corações. O que a gente precisa fazer é estudá-la para que possamos ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. E esse texto que eu escolhi para esta noite, na direção do Espírito Santo, para estar trazendo ao coração dos irmãos, no livro de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a respeito de Zaqueu, um publicano. Vale salientar para os irmãos que eu particularmente já ouvi muitos pregadores, até pastores de igreja, ensinando em cultos de doutrina que Zaqueu, ele era um ladrão. E Zaqueu, ele roubava os pobres. Você já ouviu alguém falar isso? Sim, a gente já ouvimos muito pregadores e pastores dizer que Zaqueu, ele era ladrão, que Zaqueu, ele roubava os pobres. Mas, meus queridos irmãos, se você tem uma Bíblia pentecostal, na tradução João Ferreira de Almeida, se você analisar o rodapé, você vai ver que ali no rodapé, João Ferreira de Almeida também coloca uma observação, como que Zaqueu, ele roubava, ele tirava um pouco a mais daquilo que era necessário ser cobrado para os pobres. Mas isso aqui é o rodapé da Bíblia. O rodapé são comentários de escritores ou de tradutores da Bíblia, que nós não podemos se assegurar no que está no rodapé da Bíblia. Nós temos que observar o que está escrito na Bíblia, porque o que está escrito na Bíblia não há erro, o que está escrito na Bíblia não há mentira, o que está escrito na Bíblia não há heresia. Mas quando nós afirmamos o que não está escrito, a gente cometemos uma heresia, a gente se ausentamos das verdades bíblicas. E nessa noite eu quero trazer esse conhecimento
ao coração dos irmãos, porque segundo a história afirma que os publicanos, eles tinham esse hábito, presta atenção, os publicanos, eles tinham esse hábito de quê? De tirar um pouco a mais daquilo que era comum cobrar aos pobres. E pelos publicanos terem essa prática, pelos publicanos cometerem esse délito, esse erro gravíssimos com os pobres, generalizaram e pensam-se que todos os publicanos roubaram os pobres. Pensa-se que todos os publicanos eram ladrões. E é isso que eu quero trazer para os irmãos, porque nós não podemos generalizar tudo. Por exemplo, quando um crente ele comete uma falha, o povo aí fora logo vai dizer os crentes, vai incluir todos os crentes, vai usar um plural. Se um pastor ele é pilantra, se um pastor ele é ladrão, se um pastor ele rouba a igreja, logo algumas pessoas vai generalizar, vai dizer os pastores, ou seja, colocando como que todos os pastores são pilantra, colocando como que todos os pastores são ladrões. E isso não é verdade. Existem homens sérios, existem homens de Deus, existem homens que têm temor às coisas de Deus. E nós não podemos generalizar todas as coisas. E o que acontece nos dias atuais? As pessoas pegam essa expressão publicando e logo diz, afirma, e afirma como que fosse convicto do que está falando, afirma como que tivesse certeza do que está falando, e diz que Zaqueu roubava os pobres. Mas vamos à luz da Bíblia examinar o que verdadeiramente a Bíblia diz, porque os pregadores dizem que Zaqueu roubava os pobres, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Zaqueu roubava os pobres. A Bíblia não diz que Zaqueu era um ladrão. E é sobre esse ponto que eu quero orientar a igreja, para que nós tenhamos cuidado naquilo que nós ouvimos pessoas pregarem, pessoas ensinarem, sem sequer você abrir a Bíblia para acompanhar. Então eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia aberta. Lucas capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Olha o que diz o texto sagrado. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, versículo 2, e eis que havia ali um homem chamado que Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. A primeira observação que eu quero fazer aqui é que Zaqueu ele não era um publicano comum. Não, Zaqueu ele liderava os publicanos. Ele era chefe, ele era uma autoridade. Ele estava acima dos publicanos. Por exemplo, se aqueles que estavam sendo liderados por ele cometia algum délito, cometia algo errado, Zaqueu não era culpado da prática que eles faziam. Se os publicanos que eram liderados por Zaqueu roubavam ou compravam alguma coisa a mais do que o justo aos pobres, não quer dizer que Zaqueu era a favor daquela prática. E é isso que nós vamos observar à luz da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que ele era chefe, ou seja, ele estava liderando, ele estava por cima, ou seja, os demais publicanos estavam sob a sua liderança. E o texto bíblico vai dizer, no versículo 2, se você observar aí, que além dele ser chefe, ele era o que, irmão? Rico. Ou seja, Zaqueu, ele não era qualquer pessoa. Zaqueu, ele tinha uma condições financeiras elevada. Zaqueu, ele era um homem rico. Então, até esse momento, do versículo 1 ao versículo 2, você não vai encontrar que Zaqueu, ele era um ladrão.
Versículo de número 3, olha o que diz aí na sua Bíblia. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu estou interpretando, revelando a luz da Bíblia para os irmãos, versículo por versículo, para que você observe que não tem na Bíblia que Zaqueu era um ladrão. Não podemos falar o que a Bíblia não diz. A Bíblia vai dizer que ele sentiu o desejo de ver a Jesus, de se aproximar de Jesus, de conhecer quem era Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ele era de pequena estatura, ou seja, ele era uma pessoa baixa. E aonde Jesus estava, logo ladeava-se uma grande multidão para ouvir a palavra que Jesus pregava, para ouvir o Evangelho ser anunciado. Então, Zaqueu, ele sabendo, tendo a informação que Jesus iria passar por ali, no versículo de número 4 diz: e correndo adiante. Por que adiante? Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Logo, ele usou uma estratégica. Ele disse: eu vou subir em um lugar mais elevado, como eu sou de pequena estatura, para que eu tenha uma boa visibilidade, para que eu possa enxergá-lo quando ele passar. Perceba que a preocupação de Zaqueu era ver Jesus, era conhecer a Jesus. Então ele corre adiante, à frente, antes de Jesus passar naquele lugar. Zaqueu logo se adianta e sobe em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Está no versículo 4. Ele sobe numa figueira, sabendo que Jesus iria passar por ali. Ele disse: eu vou ficar aqui, porque quando ele passar, eu vou ter um diálogo com ele, eu quero ver ele. Então a Bíblia vai dizer no versículo de número 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A preocupação de Zaqueu era que quando Jesus passasse, ele visse a Jesus. Mas quando nós observamos o texto, antes mesmo de Zaqueu, ele sentiu esse impacto de ver Jesus. Jesus já tinha visto ele de longe. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus nos vê 24 horas por dia. Ele sabe o que você passa, ele sabe o que você precisa, ele te conhece melhor do que ninguém. Ele sabe que muitas das vezes você quer estar chorando, mas você demonstra um sorriso para as pessoas. Ele sabe muitas das vezes que você está com o coração aflito, mas você demonstra um semblante de alegria para as pessoas. Por quê? Porque ninguém te conhece melhor do que Jesus. Jesus, ele te conhece melhor do que qualquer pessoa. E é isso que eu quero na noite decidida, estar alegrando o teu coração, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus, ele está te vendo 24 horas por dia. Glória a Deus por isso. O versículo de número 6 diz assim: e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Logo, quando Jesus disse para Zaqueu que queria pousar em sua casa, Zaqueu se alegra. A preocupação de Zaqueu era conhecer Jesus. A preocupação de Zaqueu era ver Jesus. E logo Jesus dá um privilégio maior para ele: eu vou pousar em tua casa. Você já imaginou você receber Jesus na tua casa, irmão? Você já imaginou naqueles tempos bíblicos, nos tempos passados, os nossos irmãos, os mártires, os primeiros irmãos tiveram o privilégio de receber Jesus fisicamente, na matéria humana, na sua casa, abrir a porta da sua casa para que ele entrasse, abrir a porta da sua casa para poder cear com ele. Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaú?
quando Jesus ele ressuscita, logo os discípulos no caminho de Emaús estavam conversando um com o outro, preocupado, porque já era o terceiro dia e Jesus para eles não havia ressuscitado, porém Jesus já havia ressuscitado, e Jesus faz com que ia passar adiante, mas os dois discípulos no caminho de Emaús constrangem Jesus e fala: fica conosco, porque já é tarde. E a Bíblia vai dizer que no partir do pão, glória ao nome de Jesus. Jesus sai daquele ambiente, olha para o outro e dizia: não ardiga em nossos corações. Porque em outras palavras ele estava dizendo: por que nós não identificamos que era ele? Então, meus irmãos, muitos dos nossos irmãos tiveram prazer de receber Jesus fisicamente em suas casas. Então, o versículo de número 7 vai dizer: e vendo todos isso, murmuravam dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Por quê? Porque na mentalidade de todos aqueles que ali estavam, Zaqueu era uma pessoa infiel, Zaqueu era alguém que roubava o pobre. Então, logo, a fama dos publicanos não era boa, a fama dos publicanos não era favorável. Quando se via um publicano naqueles tempos bíblicos, logo eles tinham na mente dele: aquilo é um salteador, aquilo é um ladrão. Então, quando Jesus diz para Zaqueu que vai pousar em sua casa, houve no meio da multidão ali uma murmuração. Eles começaram a murmurar, porque Jesus disse que iria entrar em sua casa. E o versículo 7, como lemos: e vendo todos isso, murmuraram, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Irmão, quem é que não peca? Quem é que não comete pecado? Então, até este momento aqui, não vamos encontrar na Bíblia, auxiliar Wellington, que Zaqueu era um ladrão. Não existe isso na Bíblia. Vamos continuar. Versículo de número 8. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Sabe o que Zaqueu estava falando aqui, irmão? Tem muitas pessoas que pegam este ponto aqui para querer afirmar que Zaqueu roubava os pobres. Não é assim. A Bíblia não fala sobre isso. Zaqueu, ele tem um diálogo com Jesus, porque Zaqueu sabia da fama que os publicanos tinham. E Zaqueu agora estava diante de Jesus. Então Zaqueu tem um diálogo abertamente com Jesus, com aquele que conhece o nosso oculto e o nosso escondido. Então ele tem um diálogo com Zaqueu. Zaqueu tem um diálogo com Jesus. E Zaqueu vai dizer assim, no versículo de número 8: e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou, ele está afirmando, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Zaqueu não tem dizido: eu tenho defraudado alguém, eu tenho roubado alguém, eu tenho tirado aquilo que não é justo de alguém. Ele tem dito: se em alguma coisa tenho. Ele estava interrogando, fazendo uma interrogação, aquele que conhece o oculto e o escondido. Se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho feito alguma coisa errada, se eu tenho roubado alguém, Senhor, eu vou duplicar aquilo que foi feito. Por que Jesus não afirmou a ele, dizendo: então faça isso, porque tu tem roubado aos pobres? Por que Jesus não disse isso para Zaqueu? Porque Zaqueu, ele não tinha cometido essa falha com ninguém. Lembra daquela mulher do capítulo de número 4, se não me foge a memória? Melhor a gente ler do que eu citar aqui. Deixa eu ver se é no capítulo de número 4. É isso mesmo, no capítulo de número 4, você lembra da mulher samaritana? Quando Jesus tem um diálogo com aquela mulher, e Jesus faz uma pergunta para ela, e a pergunta que Jesus faz para ela é simplesmente isso aqui: cadê o teu marido?
marido, aí Jesus na mesma hora vai revelar para um oculto escondido: e o que tu tem? Disseste bem em não ter marido, porque o que tu tem não é teu. Da mesma forma, você acha que se Zaqueu ele fosse alguém que estivesse roubando os pobres, tirando aquilo dos pobres, você acha que Jesus não ia revelar para Zaqueu ali? Você acha que Jesus não ia dizer para alguém: então faça isso, duplique aquilo que você tirou dos pobres? Diria ou não diria? Diria. E por que Jesus não disse? Porque Zaqueu não tinha cometido essas falhas. Então, irmão, não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não diz. Então vamos continuar aqui, o versículo de número 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta, pois também este é filho de Abraão. Perceba que quando ele tem um diálogo dizendo, no versículo de número 8, e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo triplicamente. Na mesma hora, Jesus afirma dizer, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que Jesus já identificou e já disse que houve salvação, sem pedir que ele fizesse outra coisa? Por quê? Porque não havia nada na vida de Zaqueu que não desafia dele tirar dos pobres aquilo que não era justo. Então, meus irmãos, a Bíblia não afirma que Zaqueu roubava ninguém. A Bíblia não afirma que Zaqueu tirava dos pobres além daquilo que era o justo de ser cobrado para os pobres. Porque senão Jesus não tinha dito no versículo seguinte: hoje veio salvação nesta casa. Mas logo tinha dito para ele, assim como disseste, vai lá e devolve quadruplicadamente o que tu tirou dos pobres. Mas Jesus não falou isso. Por quê? Porque não existia na vida de Zaqueu, ele como chefe dos publicanos, não havia essa falha que ele tirava a mais dos pobres. Então Jesus afirma diante de todos que estavam ali, no versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, quando, meus queridos irmãos, ou melhor, Abraão, é isso mesmo. Então, quando, meus irmãos, Jesus afirma isso, logo todos que estavam ali ficaram admirados. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer, no versículo do número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Então isso é muito importante, que nós venhamos, irmãos, entender que Jesus ele veio salvar todos aqueles que estavam perdidos. Zaqueu era mais um personagem bíblico que precisava ter um encontro com Jesus para que a sua vida fosse mudada. Meus irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus mudando, transformando, libertando e fazendo prodígios e maravilhas na vida de todos aqueles que se aproximam de Jesus. Mas é muito importante que nós venhamos entender: Jesus, ele não tem como, meus queridos irmãos, fazer transformação, mudar a vida de ninguém, sem que você convide ele para ir até a tua casa, sem que você convide ele para morar na tua casa. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer, o apóstolo Paulo esclarece que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, antigamente era convidado Jesus para entrar nas suas casas física. Hoje você tem que convidar Jesus para entrar na tua casa humana, no teu corpo, ele habitar em você. Porque quando Jesus, por intermédio da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, a nossa vida ela é mudada, a nossa vida ela é transformada. Jesus, ele faz uma mudança naquele mesmo dia, melhor falando, que acontece. A vida de Zaqueu é mudada, a vida
vida de Zaqueu é transformada. E Jesus ainda vai dizer que veio salvação a esta casa. Por quê? Porque agora, por intermédio de Zaqueu, a sua casa também teve a oportunidade de se encontrar com o Senhor Jesus. A sua casa teve a oportunidade de também ter uma mudança. Eu costumo sempre dizer, irmão, em muitos lugares que pregamos, que ensinamos, que levamos a palavra, que Deus, ele sempre conta com uma pessoa para fazer uma mudança radical dentro daquele lar. Você lembra da igreja de Laodiceia, no livro da escatologia, no livro de Apocalipse, que ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele ceará comigo. O que é isso, meus queridos irmãos? É Jesus convidando. Isso está em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, falando a respeito da igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta. Até hoje Jesus está batendo na porta. Até hoje Jesus está convidando por intermédio da sua palavra. Até hoje, meus irmãos, a porta da salvação, ela está aberta para todos aqueles que se aproximam de Deus. Até hoje Jesus bate na porta. Glória a Deus. Até hoje Jesus, ele, meus queridos irmãos, ele convida o homem para o arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Isso aqui Jesus está falando para uma igreja. Isso aqui Jesus está falando para uma igreja que estava se distanciando, meus queridos irmãos, do Evangelho. Para uma igreja que estava se distanciando de Deus. Muitas das vezes nós usamos este versículo para o pecador. E podemos até usar, não há problema nisso. Mas literalmente esse texto está sendo direcionado a uma igreja que Jesus estava do lado de fora dela. Porque, meus irmãos, existem muitas igrejas que Jesus está do lado de fora. Existem muitas igrejas que Jesus não tem prioridade para entrar dentro delas para operar milagres. Aí o versículo de número 21 do capítulo 3 de Apocalipse: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu trono, no meu trono, assentei com meu Pai, perdão, no seu trono. Aí o versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o que eu quero falar na noite desse dia, assim como veio salvação para casa de Zaqueu, chefe dos publicanos, ele ainda salva no dia de hoje. Ele ainda liberta o homem no dia de hoje. Ele ainda muda a vida do homem no dia de hoje. Então, meus irmãos, que você aprenda na noite desse dia que a Bíblia não diz que Zaqueu, ele era um ladrão, mas a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. A Bíblia diz que ele também era um homem rico. Glória a Deus por isso. Mas existe uma observação a ser feita aqui. Mesmo ele sendo um homem de um nível elevado na sociedade, mesmo ele sendo chefe do publicano, mesmo ele sendo um homem de condições financeiras, mas ele sabia que precisava de Jesus. Ele sabia que tinha que ter um encontro com Jesus, porque o homem pode ter dinheiro, o homem pode ter ouro, o homem pode ter prata, o homem pode ter bronze, o homem pode ter riqueza nessa terra. Se ele não tiver Jesus na vida, ele é o pior homem miserável nessa terra. Sabe por quê, irmão? Porque a riqueza do homem não é o ouro, algo ferrugem traça, não é o bronze, não é a prata. A maior riqueza do ser humano é Jesus da sua vida. Quantas pessoas têm ouro, quantas pessoas têm prata, quantas pessoas têm palácios, quantas pessoas têm tanta propriedade, mas não conseguem ter
Porque a maior riqueza do ser humano não é o dinheiro, porque o dinheiro compra carro, o dinheiro compra roupa, o dinheiro compra casa, o dinheiro pode até comprar posição na sociedade, mas eu quero ver o dinheiro comprar a salvação. A salvação não foi comprada por ouro, a salvação não foi comprada com prata, a salvação não foi comprada com bronze, a salvação não foi comprada pelos nossos méritos, a salvação foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Essa é, irmão, a garantia que Ele nos dá. Tem muitas pessoas nessa terra que colocam ouro à frente de tudo. Tem muitas pessoas nessa terra que colocam a prata acima de tudo. Tem gente que não pisa no chão, passa por outras pessoas. Logo quando vê que são pessoas simples na sociedade, logo quando vê que são pessoas que não têm uma boa condição financeira na sociedade, às vezes porque tem um bom carro, já levanta o vidro do carro para não dar carona a ninguém, não cumprimenta ninguém, anda na sociedade porque tem uma boa condição financeira, como fosse melhor do que qualquer pessoa. Coitado dessas pessoas, eles se esquecem que a maior riqueza na vida do ser humano é Jesus de Nazaré. Eles se esquecem que pode ter ouro, pode ter prata, pode ter bronze, pode ter carro importado, pode ter palácios construídos, mas morrer hoje, se não colocar formol, com 24 horas ninguém aguenta estar perto, fica carniça, fica carro, fica casa, fica dinheiro, fica bronze, fica prata, não leva nada. Sabe por quê? Porque a maior riqueza do ser humano é Jesus. Então que nós venhamos entender que você pode ter o que tiver nessa vida, mas se você não tiver a tua vida assegurada na palavra de Deus, se você não tiver a tua vida assegurada nos caminhos do Senhor, quando tu morrer e partir, o ouro não vai te dar a salvação, a prata não vai te dar a salvação, o bronze não vai te dar a salvação, a riqueza que tu estás acumulando no Banco do Brasil, no Banco Itaú, no Banco Santander, não vai te conduzir para o céu. O que vai conduzir o homem para o céu é a palavra de Deus. O que vai conduzir o homem para o céu é ele chegar no pleno arrependimento como Zaqueu chegou. Era chefe do publicanos, era rico, tinha muita condição financeira, mas Zaqueu sabia que o ouro que ele tinha não ia levar ele para o céu. Zaqueu sabia que a casa boa que ele tinha não ia levar ele para o céu. Zaqueu sabia que a posição que ele exercia na sociedade como chefe dos publicanos não iria levar para o céu. Por quê? Porque quem conduz o homem para o céu é a palavra de Deus. Quem conduz o homem para o céu não é uma placa denominacional, não. A placa é estabelecida por homens. Quem cria placas de igreja é os homens. A placa não leva ninguém para o céu. Quem leva o homem para o céu é a palavra de Deus. É vivermos a palavra, é praticarmos a palavra de Deus, é colocarmos a palavra de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Jesus diz: eu sou. Ele não disse a placa fulana de tal é. Ele disse: eu sou. Ele não disse a Assembleia de Deus Matadeira é. Ele disse: eu sou. Ele não disse a Igreja Universal é. Ele disse: eu sou. Ele não disse a Assembleia é. Ele disse: eu sou. Ele não disse a Igreja Batista é. Ele disse: eu sou. Ele não disse a Igreja Católica é. Ele disse: eu sou. Ele não disse a Adventista é. Ele disse: eu sou. O que ele é, ele disse: eu sou. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é a placa que leva você para o céu, é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que vem a Ele de maneira alguma, Ele lança fora. Então, eu quero trazer na noite desse dia, neste culto de doutrina, esta
veio para a vida de Zaqueu, para a sua casa, ela também entra na tua casa. Glória seja dada o nome de Jesus. Você podia glorificar a Deus por esta palavra, porque a salvação ela vem para a tua casa, a salvação ela vem para a tua família. Glória seja dada o nome de Jesus de Nazaré. Meus queridos irmãos, eu agradeço a Deus por essa palavra. Que os irmãos coloquem em prática no seu coração, a falar somente aquilo que a Bíblia diz, porque aquilo que a Bíblia não diz, não traz edificação para nós. O que edifica o homem, o que muda o homem, o que transforma a vida do homem é a palavra de Deus. Eu quero mais uma vez estar falando aqui, porque eu estou vendo que tem alguns irmãos que estão nos assistindo. Eu só estou sem terno aqui, porque eu não lembrei de trazer um terno. Tá bom, meus irmãos? Para depois os obreiros vão dizer: rapaz, o pastor estava sem terno na igreja. Estou porque, infelizmente, não lembramos de trazer um terno para aqui. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esta palavra. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui juntamente com os irmãos, para a glória de Deus. Jesus é bom e está conosco. E sabemos que juntos somos mais fortes. Unidos iremos muito longe. Porque quem nos conduz é Jesus. Quem nos conduz é a palavra do Senhor. Deus abençoe a presença de todos os irmãos. Deus abençoe de forma especial. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por esta palavra transmitida ao coração dos teus filhos. Agora, Senhor, conduza em paz, em segurança, cada um dos seus filhos aos seus lares. Guarda, livra e protege. Abençoe o lar dos teus filhos, abençoe a família dos teus filhos, abençoe a casa dos teus filhos. Vai trabalhando, Senhor, neste lugar de forma especial. Se alguém quer entregar sua vida para Jesus, a oportunidade também está em aberta. Jesus tem um projeto contigo, tá bom? Se não há, que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja diz: receba essa palavra, só diga o que a Bíblia diz. Bom, Deus abençoe, está encerrado. Amanhã estaremos aqui com os irmãos novamente.